Seja muito bem-vindo ao OQG Nerd. Se você é apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, games e tudo que envolve a cultura pop, esse é o seu lugar. Hoje a gente vai falar sobre uma história que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse universo. Existem decisões em Hollywood que, quando revisitadas anos depois, parecem simplesmente inacreditáveis. Escolhas que quase mudaram completamente o rumo de uma produção, de um personagem e até de uma carreira inteira. E uma dessas decisões envolve Stranger Things, uma das séries mais populares da história da Netflix, e uma atriz que hoje é considerada essencial para o sucesso da trama, Sadie Sink. Pode parecer impossível imaginar Stranger Things sem a Max, mas a verdade é que isso quase aconteceu. E o motivo é tão absurdo quanto revelador sobre os bastidores da indústria do entretenimento. Os produtores da série quase rejeitaram Sadie Sink por considerá-la velha demais para o papel. Sim, você ouviu certo. Uma das personagens mais marcantes da série, responsável por alguns dos momentos mais emocionais e icônicos da trama, quase não existiu por uma avaliação que hoje soa completamente equivocada. Para entender o peso disso, é preciso voltar no tempo e analisar o momento em que Max foi criada. Stranger Things já era um sucesso quando a personagem foi pensada. A segunda temporada precisava expandir o universo da série, introduzir novos rostos e renovar a dinâmica do grupo principal, sem quebrar a química que havia conquistado o público. Max surgiu como essa peça-chave, uma garota diferente, confiante, irônica e com um passado complicado. Alguém que não se encaixava imediatamente, mas que tinha tudo para se tornar essencial com o tempo. E foi nesse contexto que Sadie Sink entrou em cena. Apesar de já demonstrar talento, carisma e uma presença forte, ela enfrentou resistência nos bastidores. A justificativa era simples e ao mesmo tempo problemática: sua idade. Os produtores acreditavam que ela parecia velha demais em comparação com o restante do elenco infantil. Essa preocupação revela muito sobre como a indústria encara a juventude, aparência e padrões visuais. Em vez de focar exclusivamente na atuação, na entrega emocional e no potencial narrativo, a decisão quase foi guiada por um detalhe superficial. O mais irônico é que Stranger Things sempre se destacou justamente por tratar seus personagens com profundidade emocional, algo raro em produções protagonizadas por jovens. A série nunca foi apenas sobre monstros ou mistério, mas sobre crescimento, trauma, amizade e perda. E Sadie Sink trouxe exatamente isso para Max. Quando finalmente foi escalada, ficou quase imediatamente que a decisão tinha sido acertada. Desde sua primeira aparição, Max se destacou. Ela não era apenas a nova integrante do grupo, era alguém que desafiava a dinâmica existente, trazia conflitos reais e adicionava camadas emocionais à história. Ao longo das temporadas, a personagem evoluiu de forma impressionante. Max deixou de ser apenas a garota nova para se tornar um dos pilares emocionais da série. E muito disso se deve à atuação de Sadie Sink. A quarta temporada consolidou isso de forma definitiva. Os episódios centrados em Max são frequentemente citados como um dos melhores de toda a série. A forma como Sadie retratou trauma, culpa, medo e vulnerabilidade elevou Stranger Things a outro patamar. Agora imagine por um momento se aquela decisão inicial tivesse sido mantida, se os produtores tivessem seguido a ideia de que ela era velha demais. Stranger Things teria perdido uma de suas personagens mais profundas e emocionalmente impactantes. E não apenas isso, a própria trajetória de Sadie Sink poderia ter sido completamente diferente. Esse tipo de quase erro não é incomum em Hollywood. Muitos atores hoje consagrados enfrentaram rejeições semelhantes, baseadas em critérios questionáveis. O caso de Sadie Sink escancara como a indústria ainda luta para equilibrar aparência, idade e talento.
O mais interessante é que os próprios produtores de Stranger Things reconheceram esse quase erro. Eles admitiram que a rejeição inicial foi um equívoco e que, felizmente, a decisão foi revista a tempo. Essa autocrítica é rara e revela o quanto a presença de Max se tornou indispensável. Sadie Sink não apenas se encaixou no elenco, ela ajudou a redefinir o tom da série. Sua personagem trouxe temas mais pesados, como o abuso emocional, luto e depressão, de forma sensível e honesta. Elementos que aprofundaram a narrativa e aproximaram ainda mais o público. Além disso, a atriz cresceu junto com a série. Sua evolução profissional é visível a cada temporada. De uma novata promissora, ela se transformou em uma das performances mais elogiadas de Stranger Things. Esse quase erro também levanta uma discussão importante sobre idade no audiovisual. Em um mercado que frequentemente exige juventude eterna, Sadie Sink provou que maturidade emocional não está ligada apenas à idade cronológica, mas à capacidade de interpretar sentimentos complexos. A Max precisava de alguém que transmitisse dor, resistência e fragilidade ao mesmo tempo, e Sadie entregou isso com precisão. Algo dificilmente teria sido alcançado apenas com uma escolha baseada em aparência. Hoje, é praticamente impossível imaginar Stranger Things sem a Max. Sua relação com Eleven, sua amizade com o grupo, seus conflitos internos e sua jornada emocional são partes fundamentais da série. Esse caso também serve como um lembrete de como decisões de bastidores moldam profundamente o que vemos na tela. Um simples não poderia ter apagado uma das histórias mais impactantes da produção. Felizmente, isso não aconteceu. Stranger Things acertou ao rever sua escolha, e Sadie Sink ganhou o espaço que merecia. O resultado é uma personagem que marcou uma geração, e uma atriz que se consolidou como um dos grandes talentos de sua geração. No fim das contas, essa história não é apenas sobre um erro evitado, é sobre a importância de confiar no talento, de olhar além de padrões superficiais e de permitir que personagens sejam interpretados por quem realmente consegue dar vida a eles. E talvez esse seja um dos maiores legados de Stranger Things fora da tela. Mostrar que boas histórias dependem de boas escolhas humanas, mesmo quando essas escolhas exigem ir contra expectativas pré-estabelecidas. Antes de encerrar, não esquece de fortalecer o canal. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like porque isso ajuda muito o vídeo a chegar para mais gente. Compartilha com aquele amigo que também é fã desse universo e se inscreve no OQG Nerd para não perder os próximos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença para o canal continuar crescendo.